Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso MBCV Cast. Toda segunda-feira pela manhã nós temos uma palavra com o apóstolo Neuci para que a gente possa ter uma direção para a semana, e nós estamos falando do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, nos ajude a crescer, nos ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas. E nós queremos então dar as boas-vindas. Bom dia, apóstolo Neuci. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a você que nos assiste, a todos que nos seguem. Um lindo dia, e está ao nosso alcance ainda tornar melhor esse dia. Nós estamos falando neste mês de dezembro sobre o ser verdadeiro e o ser falso. E a gente está buscando, em muitos caminhos, trazer esse conteúdo da importância de a gente buscar essa veia verdadeira dentro da igreja, dentro do evangelho. E nós falamos também bastante sobre isso, falamos sobre a consciência, sobre a semente de senso, que é a nossa consciência. Enfim, no último episódio, então, a gente falou sobre religiosidade. E a gente continua o tema, porque a gente parou no meio, porque era muito conteúdo, Então a gente dividiu em 2 aí, ou 3, quem sabe, não sei, Mas uma das coisas que eu começo falando com o apóstolo não é uma pergunta, mas é uma afirmação que eu posso dizer assim, adequada, De crente e de religioso, todo mundo tem um pouco. Isso! Todos nós temos um nível de religiosidade. E é justamente diante desses pontos que nós estamos pautando que nós identificamos o nível de religiosidade que cada um tem. Isso é impressionante. E uma coisa interessante que até fala, religião é ligado à fé, mas poucos trabalham que a fé, para ser verdadeira, ela precisa ter obras. E são as obras que nos credibilizam, são as obras que comprovam, são as obras que falam do nível de fé que nós temos. Tiago falou uma coisa interessante lá no capítulo 1, versículo 26. Olha o que o apóstolo Tiago fala. Ele diz: se alguém supõe ser religioso, Supõe. Se alguém acha que é religioso, acha que está bem com Deus, acha que está cumprindo o seu dever, olha, agora vamos lá. Se alguém supõe, porque existe 3 conceitos. O que a pessoa pensa que é, o que os outros falam e o como Deus vê. E agora você se avalia. O seu conceito de religiosidade é o que você vê? Se vê como bom, como religioso, como obediente a Deus? Ou o seu conceito é o que os outros falam? Pior e o mais difícil é nós estarmos com a mente e o coração abertos para nos colocar diante do espelho da palavra e nos aceitar, confrontar, corrigir e reconstruir. Mas olha o que Tiago falou no capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso. Agora vem o questionamento. Se ele acha que é um religioso, mas ele não refreia a língua dele, antes a sua religião está lhe enganando, antes enganando o seu próprio coração, e a sua religião se torna vã. Mas aí Tiago, ele não só confronta, mas ele mostra o modelo verdadeiro. E ele diz assim: a religião pura
e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. A religião pura e sem mácula diante de Deus, o nosso Pai, é esta. O que você acha que é? Orar tantas vezes por dia? Ir no monte uma vez por semana? Jejuar tantos dias? O que você acha que é o modelo ou o tipo de ação para a religião ser aceita, ser verdadeira diante de Deus? Então ele diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Primeiro, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Quem é que faz isso? Quem faz isso? E olha o que tem de religioso, o que tem de igreja cheia, o que tem de casa de passagem cheia, o que tem de, como é que se diz, casas de acolhimento, casas de passagem cheia, albergues, o que tem de moradores de rua. Então a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e, outra coisa muito importante, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não se deixar contaminar com o mundo. E dentro desse mesmo livro, no capítulo 2, versículo 12, diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E agora vem uma coisa interessante aqui. Verso 13. Porque o juízo, o que é o juízo? Tratamento divino, punição divina, correção divina, justiça divina. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. O que significa visitar órfãos e viúvas nas tribulações? É misericórdia, é a compaixão, é a piedade, é amor, é fraternidade. E quem não tem misericórdia não pratica esse acolhimento, essa aceitação, esse socorro, não pratica as boas obras, não dá pão ao faminto, não veste o desnudo, não visita os doentes e nem vai ver quem foi preso. E aí? O juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Mas quero lhes dizer que juízo todos nós iremos enfrentar. Mas quem tem a prática de misericórdia como obras, como prática de fé e religião, quem pratica a misericórdia como obras de fé e prática religiosa, a misericórdia vai triunfar no juízo. Quer ser poupado, quer ser justificado, aprovado, promovido por Deus, lá no final de tudo, no acerto de contas, pratique a misericórdia, porque a misericórdia triunfará sobre o juízo. E o verso 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ah, eu sou de Deus. Ah, eu oro.
eu jejuo, eu vou na igreja. E as obras? As obras. É a mesma coisa que aprender coisas e nunca praticar. Por que viemos à igreja? Primeiro, se relacionar com Deus. Segundo, receber instruções divinas para nós fazermos a sua vontade. E a vontade de Deus, ela é feita à medida que cada um cumpre os seus deveres. Porque Deus ainda governa na terra através daqueles que obedecem e praticam a sua vontade. É dessa maneira. Então, cuidado com o espírito da falsa religiosidade. A falsa religiosidade e eu comparo ela como a política hoje do politicamente correto. O politicamente correto é a falsa religiosidade na ação do dia a dia de nossos semelhantes, começando pelas autoridades. Eles estão olhando o que a maioria gosta. Vamos seguir princípios. Se viemos de Deus, temos dele a instrução que precisamos para a nossa jornada de vida terrena. O diabo não tem pressa, ele tem experiência milenar. Ele sabe que se ele gradativamente vai afrouxando princípios, vai desviando a rota, vai anulando e invertendo valores, é apenas uma questão de tempo. Pode ver que de uma geração para outra há uma mudança muito grande de obediência, uma mudança muito grande na forma de amar, há uma mudança muito grande na capacidade de reagir na busca de solução. Se olhar para os meus pais, eles se preocupavam com as coisas e trabalhavam antecipadamente. Olhando e seguindo a minha linha, também aprendi com eles e foi o que fez a diferença na minha vida. E olhando para os meus filhos, já afrouxou um pouco. E se olhar para os netos, não dá para ter previsão. Mas, pastor, tem aquela coisa do conceito, né? Às vezes, principalmente quando tu vai assim no mundo secular, no comércio e tal, e eles perguntam, qual é a tua profissão, né? Daí eu digo, eu sou pastora, né? O que eu faço? Essa é a minha função, né? E tu é religiosa. Então, assim, também tem aquela coisa do conceito de religião, do religioso, né? De que se você pertence a alguma igreja, você é religioso, né? Mas dentro desse conceito que o senhor está falando sobre as obras chancelarem a fé, né? Eu acho que é importante, independente de qual seja o teu título ou o teu status dentro da igreja, o teu status quo, né? Se é um membro da igreja, se é um servo, se é um pastor, seja quem for, né? A pessoa, ela vai chancelar a fé dela através das obras que ela realiza. Então, eu não posso dizer para todo mundo que participa de uma igreja que ele é religioso, né? Não posso falar isso, porque a religião, que é essa religação com Deus, ela vai exigir algumas coisas que vão chancelar. Olha, eu sou religiosa, no sentido real, né, da palavra, porque eu tenho um trabalho que eu realizo. Então, na verdade, seria a evidência do que Deus fez no meu interior. Aí eu evidencio através das obras, né? E se isso fosse verdade, em geral, na religião, não existiria o desamparado, não existiria a viúva que precisa ser atendida, porque seria uma coisa automática. Porque o que nós temos de número de pessoas na religião teria capacidade de atender a necessidade dos que estão com algum problema, né? Por a religião ter
fugido ou ter perdido a essência, se desviado do propósito. O que cada um que crê em Deus deveria fazer, deve fazer, e como não faz, o governo tem que criar bolsas, auxílio, construir casas de passagem. Outra questão, asilo. No passado não tinha asilo. O responsável pelo seu idoso são os filhos. Não é casa para terceira idade, que hoje virou um meio econômico para os seus idealizadores. Mas tudo está dentro da palavra, que quando a religião é praticada da maneira certa, os problemas sociais, a fé absorve, corrige, resolve os problemas. A fé. E uma coisa interessante, Deus tem tudo isso como ensino para nós, para o nosso bem. Não para nos usar, mas para nos ensinar que aquilo que a gente faz retorna para a gente. Aquilo que a gente deixa de fazer, como que é um mandamento, é uma instrução, é um dever de fé, é uma prática da religião, é uma prática de quem se relaciona com Deus. Então aquele que não pratica, ele vai ter em falta. O máximo que pode acontecer dele, às vezes, ter a sorte de não passar por carências e necessidade, mas a descendência dele vai passar. A descendência, os filhos, os sucessores de pais desobedientes, acabam pagando a conta. Acabam sofrendo danos, consequências, por causa lá. E é uma coisa interessante. É um dos pontos que eu parei aqui quando estava falando sobre o espírito da tradição religiosa que desvia da visão. E quando a pessoa cai numa religiosidade sem obras, então o que vai acontecer? Que aqueles espíritos familiares, ou aqueles legados, ou aquelas bagagens, ou aquelas maldições que seu bisa, seu avô, seu pai, seus tios praticaram, e ficou como uma dívida em aberto para os sucessores. Ficou como um legado familiar hereditário. Ficou como carga biológica genética, chamado de enfermidades hereditárias. Então, tudo que é hereditário é a continuação de algo que lá atrás não foi curado, não foi libertado, não foi cancelado. Então, quando a pessoa cai nesse espírito de religiosidade, que não leva a sério a palavra de Deus, que não pratica o amor, porque amar é mandamento, que não pratica o perdão, perdoar é mandamento, não é sentimento, não é se não tenho razão ou que vai chegar o tempo e eu vou resolver. Não, perdoar é mandamento, com razão ou sem razão, porque você vai também precisar de perdão. Servir é mandamento, pois quem não vive para servir, a vida vai lhe deixar em falta. E vai lhe deixar em falta muita coisa. Tudo que você deixou de fazer pelos outros, você vai se encontrar em algum momento da vida que o que você não fez para os outros, pelos outros, ninguém vai fazer por você e nem para você. Vou deixar um refresco aqui, pastor, para quem está com problema com perdão, né? Tem uma frase que diz assim, ó: a vida é que nem um restaurante.
ninguém sai sem pagar. Bom esse conceito. Então, meu querido, se você está nos ouvindo e você está com problema de perdão com alguém que você teve razão e essa pessoa foi injusta, te apega nessa frase. A vida é um restaurante, ninguém sai sem pagar. Mas é interessante, né, pastor? O senhor nem entrou ainda, né? A gente podia até fazer uma recapitulaçãozinha aí dos que a gente já falou, né? Mas essa questão hereditária, a questão de legado, como isso é sério, né? É forte. É forte e as pessoas não se atentam para isso e vão levando a vida, tipo, deixa a vida me levar. E estão repetindo os padrões dos antepassados. E não só. E uma coisa interessante que eu percebo, pastor, é que quando repete o padrão, não repete igual, repete pior. É a lei de semeadura. Repete pior. Uma semente hereditária que você herdou e que vai desenvolver a cultura dela em você, vai frutificar multiplicado. Vai dar resultados multiplicados. Isso é tão forte. Eu custei a entender isso. Eu não lembro-me quantos dias Deus precisou para tirar o seu povo lá do Egito, da cultura do Egito, da escravidão do Egito. Tirar o povo de lá. Mas em 40 anos, Deus não tirou o Egito de dentro deles. E eu nem sei se depois, pastor, porque se a gente for acompanhar a história, ainda foi muito longe essa questão, né? Tanto é que eles retomaram, depois de José ali, eles retomaram as atividades de novo do Egito. Voltou tudo. Voltou tudo. Né? A cultura precisa muito esforço para você mudar. E eu quero dizer 3 coisas importantes aqui. Deus conhece o desejo do teu coração. Deus sabe das tuas intencionalidades, dos teus sonhos. E eu sempre, quando trago conceitos, ensinos, eu uso aplicações práticas que já existiram e que estão registradas. Eu acompanhei aquele seriado na Record sobre Abraão, seu pai, e como eu conheço um pouco de Bíblia, eu acompanhei tudo aquilo. Como o pai de Abraão era um pouco fora da casinha, tá? Naor, né? Parece que era... Não, Terá. Ele era fora da casinha e a cultura do pai não serviu. Abraão não quis para si. O pai era tão passado que Abraão se enamorou de uma moça chamada Sara. E não é que Sara era filha de Abraão mesmo? Que arrumou por fora? Poucos sabem disso. E aí, como Abraão queria a coisa certa, não concordava com a visão de seu pai, e ele era o sucessor. Ele queria uma vida diferente, ele queria as coisas mais certas, mais justas, mais verdadeiras. E Deus conhece o desejo. Deus então falou com ele e disse: Abraão, sai da tua terra. O que tem a ver sair daquela terra? A cultura do povo. Sai da tua parentela. Se você não sair de perto de seus irmãos, você apenas vai continuar sendo igual a eles. E sai da casa de teu pai. Abra mão dos legados, abra mão da herança, abra mão da sucessão dele. E vai para um lugar que eu te mostrarei. Então esses 3 pontos
deu condições para Abraão ser uma nação diferente, uma nação abençoada. Deu para ele ser pai de muitas nações. Deu para ele condições de, através dele, abençoar as famílias da terra. Eu sei que há nos corações, na mente, no espírito de cada um sonho, um alvo, um propósito de ser. E agora, pense bem, será que você conseguirá ser melhor continuando no mesmo lugar? Será que você poderá ser melhor convivendo sempre com as mesmas pessoas? Será que você poderá ser melhor se você não romper os limites da cultura da onde você vive? Eu posso dizer isso, que a partir da minha vida com Cristo, a cultura familiar hereditária, claro que ela me atrapalhou bastante até eu descobrir, até aprender como vencê-la. Porque aquilo que é hereditário tem um espírito que alimenta. Se é uma enfermidade hereditária, tem um espírito que alimenta. Se é um comportamento, um legado, tem espíritos que alimentam. Eu sei que eu vivi, já digo, 20 anos sem entender isso. Pertencendo a Cristo, eu vivi 20 anos de fé, brigando com um legado que era espiritual. E se é espiritual, e o que é espiritual é vivo, existe, age, reage, interage. E a gente tem que aprender a viver. Mas viver de tal maneira que a nossa fé se fortaleça, que a nossa vida espiritual se fortaleça ao ponto de ter autoridade das escolhas e das decisões e das determinações que se faz. Porque quem tem autoridade, o que escolhe, decide, o que decide, faz e não volta atrás. Olha, o tempo voou hoje, apóstolo, voou. Mas é muito interessante, a gente nem conseguiu ainda avançar, né, nessa questão, mas é muito importante a gente falar sobre isso. O senhor falando sobre Abraão, e eu lembrei agora de um ponto assim, que eu achei muito importante. Abraão, ele foi enviado e Deus disse que ia mostrar a terra para ele. Mas quando ele chegou na terra que Deus mostrou, tinha os heteus, os amorreus, os cananeus, todos os zeus, os cananeus. Quer dizer, Deus mostrou a terra, mas ele tinha que conquistar a terra. Ele tinha que lutar por ela, ele tinha que tomar posse dela. Então, eu acho muito importante isso. Às vezes a gente sai, vamos dizer, a gente tem esse desejo de sair de dentro da cultura, mas não é fácil assim. Não. Tu tens que lutar por aquilo. A cultura mais difícil de vencer é a cultura do egoísmo. Por que eram os zeus que estavam lá? Porque eles estavam lá apenas para levar vantagem. E o crente que tem uma fé só para barganhar, para levar vantagem, só para consumo próprio, são os zeus que precisam serem vencidos. Muito interessante, muito lindo essa passagem, né, apóstolo? Mas enfim, então no próximo episódio a gente continua falando sobre religiosidade. E eu queria já deixar um ganchinho para o próximo episódio para falar sobre o antagonismo dessa questão de religião, sobre o fariseu e o publicano. Porque ali a gente tem um antagonismo diante da cultura que nós estamos vivendo hoje, do que é religião. Ok, pastor? Última palavra desse episódio, a gente volta para o próximo daí? Vamos em frente, não desista que tem coisa boa pela frente. Tchau!